Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alessandro, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, continuando o diagnóstico espiritual das 7 igrejas da Ásia. E no vídeo de hoje vamos falar da igreja que estava em Tiatira, igreja que tolerava heresias no seu meio. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. O contexto aqui desta carta está no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao 29. Já no versículo 20, nós podemos observar acerca do que estava acontecendo nessa igreja em Tiatira. Tiatira era uma cidade pequena, mas porém uma cidade rica, que era bem conhecida pelas suas confecções de tecidos cor de púrpura. E o que estava acontecendo no meio da igreja era o pecado de idolatria e de imoralidade sexual. Fornicações estavam acontecendo, comida consagrada o povo estava comendo. E essa mulher, a qual é mencionada aqui pelo nome de Jezabel, cujo nome significa sem marido e sem nobreza, fazendo jus ao nome, já de cara. Talvez o espírito da Jezabel do Antigo Testamento, ou o apelido para essa irmã, na igreja de Tiatira, a qual estava pregando que Jesus, ele perdoa os pecados e que podia continuar na prática, podia continuar no erro, que todavia Jesus te perdoaria. Só que há consequências. Se você fazer uma análise no texto, você vai ver que muitos ali ficam doentes, Jesus fala que iria colocar pessoas de cama e que deu tempo para o arrependimento, mas mesmo assim eles não quiseram saber, eles queriam satisfazer a sua carne, porque o pecado é assim, o pecado quer nos dominar, o pecado quer nos destruir, o pecado faz nos afastar de Deus. E quanto mais pecamos, mais longe do Senhor ficamos. E nos dias de hoje não é diferente. Como eu disse nos vídeos anteriores, que igreja somos nós? Porque aqui é bem visível o pecado, é mencionado o pecado desta igreja. A repreensão ao pastor dessa igreja é que ele estava tolerando o pecado que era implantado no seio da igreja, e muitos ali não estavam nem aí, porque o versículo 19, eu quero crer que Jesus fala aos servos verdadeiros que estavam ali: eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Já no versículo 20, Jesus já menciona a situação da igreja, o que estava acontecendo dentro da igreja,
e que o dirigente ou o anjo da igreja estava fazendo vista grossa com o acontecimento. E todos nós sabemos que o pecado ele nos traz consequência. Todos nós sabemos que Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Não ama o pecado. Todos nós sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essas passagens são passagens que hoje são difíceis de ser pregadas na igreja. O pecado tem adentrado dentro dos cultos, dentro dos templos e enfim, tem passado impune. E Cristo, ele dá o tempo do arrependimento para todos, como é dito aqui no contexto. Mas também é dito dentro do contexto o que iria acontecer se o pessoal continuasse, se os irmãos continuassem no erro. Nas nossas vidas, nos dias atuais, não é diferente. Todos nós sabemos que quanto mais nós continuamos na prática a qual o Senhor não quer que ficamos, mais distanciados de Deus ficamos. E o Senhor, Ele quer que nós façamos uma reflexão nos nossos dias atuais, porque quando eu olho para essas cartas, essas igrejas, eu creio que cada igreja ela tem o seu tempo no passado, trazendo até para os dias de hoje, para os dias atuais. Igreja de todas as épocas, até na época nossa, atual, o que está acontecendo com a igreja de Deus nos dias atuais. É claro que ficamos espantados com o que estava acontecendo aqui, lendo dentro da palavra do Senhor, a heresia, ao culto lascívio, a fornicação sendo tolerada dentro desta igreja, é coisa de nos assustar. Alguns anos atrás, mas nos dias atuais, parece que o pecado ficou tão normal, parece que o pecado nós estamos vivendo como, não generalizando, como um mundo que as pessoas casam hoje, amanhã se separam, tem 2 mulheres, 3, e quanto mais tem dinheiro, mais quer ter, enfim, porque às vezes a gente achamos que o ídolo que a Bíblia fala é só acerca de uma madeira, de um barro, enfim, mas o ídolo nas nossas vidas é tudo aquilo que tira a prioridade de Deus. Um celular, o dinheiro, enfim, tem pessoas que hoje, quando vão para o culto, esquece a Bíblia Sagrada, mas não esquece o celular. As pessoas patrocinam obras satânicas, mas têm dó de dar o seu dízimo na igreja, de dar uma oferta para Deus na igreja, e enfim. Que igreja somos nós? Será que essa idolatria, esse pecado imoral da fornicação, será que não tem induzido o povo de Deus, não tem levado o povo de Deus à declinação espiritual total nos dias de hoje? Olha para os cultos há 20, 30 anos atrás e faz uma reflexão dos cultos atuais.
através dos louvores da harpa, quando era cantado na simplicidade, às vezes só com o violão, as pessoas glorificavam, as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo, e as coisas eram tão difíceis, não tinha as poltronas confortáveis que temos nos nossos dias atuais, era banco de madeira, enfim. Às vezes tinha, quando a igreja, os missionários fundavam a igreja em uma determinada cidade, e ali esticavam uma lona, a terra ali, o povo tão feliz, tão alegre, glorificando a Deus. E hoje, com tudo que temos, aparelhagem boa de som, às vezes ficamos apegado nessas coisas, sem adorar a Deus. Eu não louvo se não for no playback, eu não canto se não tiver um microfone bom. Enfim, como que Jesus pregava nos dias dele, era em cima de um barco, quando o vento estava soprando para levar o som da sua voz, a multidão que ali estava, era em cima dos montes para o vento levar a sua voz. Enfim, será que nós não estamos nos dias de hoje muitos conformados com qualquer situação, até mesmo com o pecado? O mesmo Deus que operou no passado não opera nos dias atuais? Aleluias. Que igreja somos nós? Mas ainda bem que Deus, Ele tem a misericórdia ainda dele, as misericórdias dele são infinitas, é a razão de nós não sermos consumidos, mas o remédio para todo esse mal é o arrependimento novamente. Jesus fala que porque o arrependimento não é, como eu disse no vídeo anterior, se não falha a minha memória, não é o remorso. A palavra do Senhor fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ainda há tempo, meu querido, ainda há tempo de você se arrepender, ainda há tempo de você ser a verdadeira igreja, porque a igreja somos nós, fazer a diferença onde você está. Ser diferente, porque você é luz, você foi feito para brilhar nessas trevas, você não foi feito para ser igual. Mas o fulano ou ciclano faz. Enfim, se eles fazem, eles vão prestar conta com Deus, mas você que foi chamado para ser o sal dessa terra, haja como o sal dessa terra, haja como luz nessas trevas para brilhar. Seja você diferente, faz você a diferença, prega a palavra de Deus, vive aquilo que está pregando, não toleras o pecado. Talvez você sabe de algum dentro da igreja, aleluias, não toleras, porque aquele que consente, ele é pecador, ele está no mesmo nível daqueles que têm feito tais práticas. Glórias a Deus. Vou ficando por aqui, deixo essas palavras, que vocês venham meditar nelas. Que igreja somos nós? Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.